Bem-vindo à comunidade cristã Nova Aliança. São 28 anos de história, totalmente cuidados por Deus e crendo que Jesus é a resposta. Nossa igreja vive uma visão de forma simples e prática, através do relacionamento com Deus, com a sua palavra e com as pessoas. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe nossos conteúdos. Nosso desejo é abençoar a todos através da pregação do Evangelho. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra fale ao seu coração. Glória a Deus, amém? Quantos estão felizes? Para mim, para minha casa, para minha família, é real esse salmo que o pastor Abel abriu o culto. Se você não estava, vou repetir, amém? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você pode dar um sorriso e dizer para quem está do seu lado? Porque dentro de mim existe uma alegria transbordante, amém? Diga, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, amém? Aqui é a casa do papai, amém? Nós todos somos irmãos, somos irmãs, né? Que nem diz o meme, mas nós estamos aqui juntos para glorificar, honrar, exaltar aquele que vive e reina para sempre, amém? Você pode abrir sua Bíblia, por favor? 1 Pedro 3, versículo 15, antes que você se assente. O tema dessa palavra que o Senhor ministrou no meu coração ontem, bem fresquinha, direto do trono, é: qual é a sua esperança? Você pode repetir comigo? Qual é a sua esperança? Amém? 1 Pedro 3,15 diz assim: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Amém? Glória a Deus. Você pode se assentar nesse momento, fique à vontade. Amém? Creio que eu não preciso explicar muito, né? O texto diz tudo, né? Antes, santifique-se em Cristo como Senhor no coração de vocês. Qual é a minha e a sua esperança? Está aqui a resposta. Cristo é a nossa esperança, amém? Mas nessa manhã nós vamos ver várias maneiras que o Senhor quer usar essa esperança que é Ele, que está dentro de mim e dentro de você, para se manifestar através de você, amém? Não adianta eu ter uma esperança morna, fria, parada. A minha esperança tem que ser latente todos os dias da minha vida. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam, vamos repetir comigo? A cada manhã. Diga comigo, a cada manhã. Eu tenho uma nova oportunidade de expressar a esperança que eu tenho em Cristo Jesus, amém? E essa palavra veio ao meu coração devido a tantas circunstâncias que nós temos vivido como igreja. Amém? Tenho certeza que todos aqui sabem que nessa semana nós perdemos um irmão muito querido, muito valoroso para a nossa igreja, né? O irmão Lamparina. E isso veio ao meu coração e diante de tantas circunstâncias. Mês passado, recentemente, nós perdemos o nosso pastor. Mas eles não estão desesperançosos, amém? Onde eles estão? Na glória com o Senhor, amém? E essa é a esperança vívida que precisa estar dentro de nós, amém? Não só para nós estarmos na glória, que é a nossa maior esperança, Cristo em nós, a esperança da glória, amém? Mas também que nós possamos viver e expressar essa esperança para todas as pessoas que estão em nossa volta. Porque uma esperança parada não vale de nada, amém? Jesus, ele se movimentou, Jesus exerceu a esperança que estava no Pai aqui na terra. E assim como ele nos deu esse exemplo, nós precisamos manifestar isso, né? Sempre preparados para responder. Quando alguém te pergunta, qual é a sua esperança? Qual é a sua esperança?
Muitas vezes os nossos olhos estão tão fitos nessa terra, em tantas dificuldades, tribulações. Quem aqui sente que os últimos dias estão sendo tenebrosos, amém? Se você tem um pingo de sensibilidade do Espírito, você sente quanto que os dias estão sendo maus. E a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de quase todos esfriaria. E nós estamos vivendo isso, nós estamos tendo a oportunidade, como o pastor Abel sempre fala, de passar e sentir aquilo que foi predito pelos profetas, pelos grandes vultos e homens de Deus na terra. Nós estamos vivenciando, a nossa geração está vivenciando esses dias tenebrosos. E nós precisamos nos preparar e nos munir para termos essa resposta, não só, diga assim, não só com os meus lábios, mas com o meu coração e com as minhas ações, amém? Não adianta eu apenas dizer que eu tenho Cristo, Ele é tudo para mim, eu vir aqui ao domingo. E muitas pessoas têm deixado de congregar nesse tempo, gente. Qualquer motivo é um motivo de não ter compromisso. A nossa esperança muitas vezes é dizer que estamos em Cristo, que Ele é a nossa esperança, mas de fato e de verdade não temos caminhado desta forma. Dormir um pouco mais, descansar, ter outras atividades, outros compromissos. Nós somos uma igreja que não tem muitos cultos, amém? Temos um culto por semana, temos um GA por semana. E temos os cultos especiais uma vez por mês, de homens, de mulheres, de casais, bimestralmente, eu creio. E muitas vezes por pouco nós deixamos de estar aqui cultivando a nossa esperança, amém? Como comunhão do corpo de Cristo, há poder na comunhão do corpo de Cristo, amém? São várias esperanças aqui unidas e munidas juntas, e nós somos mais fortes, fortalecidos no Senhor, aqui neste lugar, amém? Diga assim para quem está do seu lado, esta é a sua casa, amém? Agora diga para ele, esta é a minha casa, amém? Que Deus escolheu para que nós fôssemos plantados aqui. Nós vemos muitas pessoas nesses dias sem ter compromisso de nada e vão para uma igreja, e vão para outra igreja, e vão para lá e vão para cá. Gente, misericórdia, a palavra de Deus diz que Ele nos planta. Diga assim, faça assim com o seu pé. Me planta onde Ele quer, amém? Então tenha uma certeza, Deus te plantou aqui para um propósito, amém? Então não desanime, não deixe que as circunstâncias, não deixe que o mundo tenebroso e as situações difíceis te tirem desse propósito, amém? Nós podemos entender que a esperança está dentro de nós. Diga assim, a esperança está dentro de mim, amém? A esperança é Cristo e habita dentro de mim. Não está em coisas. O Espírito Santo me fez lembrar que quantas vezes eu e o Abel decidimos que a nossa esperança estava nas coisas, né? No trabalho era mais importante do que Deus, né? Porque não é apenas nós falarmos, nós íamos no culto todo domingo, mas a nossa esperança estava nas coisas, nas realizações pessoais. Porque nós queríamos ter uma casa, porque nós queríamos ter autonomia financeira para abençoar os nossos pais que sempre estiveram no ministério, queríamos mandar dinheiro para missionários, e a nossa esperança não estava no Senhor, estava nas coisas, nas realizações. Pare e pense, feche seus olhos nesse momento. E se eu fizer essa palavra aqui, do contexto de fazer o bem, a paz, de 1 Pedro 3, onde está a sua esperança? Feche seus olhos e analise. Onde eu tenho colocado a minha esperança? No meu trabalho, nas coisas, na minha família, num casamento fracassado, num casamento que não tem dado certo, numa família desestruturada. Deus, Ele tem uma resposta para mim e para você através da palavra, amém? A sua esperança tem que estar no Senhor, amém? Glória a Deus. Nem em pessoas, ela está dentro de nós. E a palavra esperança significa um sentimento que vê como possível a realização daquilo que deseja. Por isso que muitas vezes as nossas esperanças estão nas coisas. Porque eu quero realizar, eu tenho desejo, né? A gente pode lembrar que lá no Éden, quando Eva caiu, foi por
Porque ela desejou aquele fruto. Ela desejou aquilo que o inimigo lançou sobre ela. Muitas vezes o inimigo tem lançado sobre mim e sobre você que as coisas que nós almejamos dessa terra são mais preciosas que o relacionamento com Deus. E muitas vezes nós criticamos Eva e Adão pela condição humana que nós vivemos hoje, debaixo do pecado, sim, amém? A raiz adâmica habita dentro de nós também. Há uma luta da carne contra o espírito dentro de nós. Mas nós esquecemos que nós também, todos os dias, temos a escolha de escolher comer o fruto ou querer a esperança que está em Cristo. Amém? Precisamos analisar a nossa vida nesses dias. O tempo está passando. E também é uma expectativa, é uma espera, um aguardo de uma vida melhor, né? Então há uma expectativa em nós, seres humanos, de algo melhor, sim ou não? Amém? Quando o ser humano entra num lugar de desânimo, de depressão, de situações, o que ele faz? Ele perde a esperança, sim ou não? Amém? As tribulações, as circunstâncias, às vezes traumas da vida, o fazem perder a esperança. E isso leva a pessoa a viver uma vida sem expectativa. Mas se a nossa expectativa estiver nos nossos sentimentos, não é o nosso sentimento que tem que nos governar, amém? Nós temos aprendido algo nesses dias, a pastora Márcia ministrou aos nossos corações, que existe dentro de nós, né? O homem tolo e a mulher tola e a mulher sábia ou o homem sábio, amém? E nós vamos decidir qual é aquele que nós vamos soltar para poder nos governar, amém? Nós precisamos entender que nós não podemos ser governados pela nossa alma, pelos nossos sentimentos, pelas circunstâncias dos meus olhos, amém? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, diga assim comigo, mas não se vê. Amém? Então a nossa esperança talvez hoje não está naquilo que você gostaria, mas ela tem que estar em Cristo, amém? E nós vamos aprender, nós vamos passar por alguns textos que vai nos levar a esse entendimento. O que você tem esperado? Porque esperança é esperar por algo, amém? O que você tem esperado na sua vida? Algo que você tem clamado, algo que talvez você tenha murmurado. E a murmuração é porta do diabo nas nossas vidas, amém? De demônios para poderem agirem nas nossas vidas. Quando eu começo a murmurar, quando eu começo a reclamar, quando eu começo a colocar a minha esperança nas minhas limitações e circunstâncias. Amém? Os nossos olhos precisam estar fitos no Senhor. O que nós, como igreja, quantos creem que nós temos recebido palavras proféticas? Levante sua mão. Levante sua mão, nada de preguiça. Amém? Que nem diz o irmão Aurélio, nada de mãozinha de jacaré. Você crê? Levante sua mão, diga, eu creio nas palavras de um novo tempo sobre a minha vida. Se nós somos igreja, igreja não é isso aqui, ó. Igreja somos nós. Diga para quem está do seu lado, igreja é você. Amém? Essas palavras não são só para o pastor Abel, para Priscila ou para este lugar físico. Não é para este lugar físico. Aqui só é igreja porque eu e você estamos aqui. Amém? Essa é a verdade do reino de Deus. E nós podemos entender um ditado popular que diz que quem espera sempre... Será que nós temos alcançado a esperança pela qual nós temos proclamado com a nossa boca? Amém? Porque a nossa esperança maior está na glória, amém? Mas aqui na terra o Senhor nos deixou um encargo para que nós vivêssemos essa esperança e expressássemos essa esperança aqui na terra. Então a nossa vida pode ser comparado, um desenho que eu fiz uma pesquisa com relação a isso, como se fosse uma ampulheta. Quem já viu uma ampulheta? É aquele negocinho de dois lados que tem areia. Quando você vira, o que acontece com a areia? Ela vai caindo. Eu e você podemos figuramente falar que nós somos uma ampulheta. A partir do momento que nós nascemos, Deus fez o quê? Virou a ampulheta. Então as areias de alguns aqui estão só no comecinho, né?
Mas tem uns aqui que já estão mais para o meio, né? Eu e o Abel, né? Outras pessoas já estão mais lá no finalzinho da areia. Amém? Nós não sabemos aonde está a nossa areia, porque em qualquer momento Jesus pode nos chamar. Semana passada o irmão Lamparina estava aqui. Amém? E agora o Senhor o recolheu. O nosso pastor estava aqui dançando, né? Há mais de 40 dias, né? Adorando ao Senhor daquela maneira linda que ele sempre fazia, né? Dançava até uma valsa assim na presença de Deus. Que saudade disso, né? E acabou a areia para ele, o Senhor o chamou. Amém? Ou o Senhor vai nos chamar, eu gostei muito disso que o Aurélio falou, do coração perfurado, que nós fomos marcados pelo Senhor, assim como ele foi marcado na cruz do Calvário, amém? No culto passado, ele falou sobre isso, né? Que Deus pode nos chamar agora, né? Ou quando Jesus voltar, que nós cremos que está sendo, logo, logo Ele vai nos buscar, amém? Então a nossa esperança tem que estar firme no Senhor. E essa ampulheta uma hora vai acabar a areia. E onde está alicerçada a minha esperança? Alicerce fala de fundamento, amém? Fala sobre raízes, né? Se a nossa esperança se limita nessa vida, nossa raiz vai ser facinho de você ser arrancado daqui e ser jogado para outro lugar. Mas se eu e você, a nossa raiz estiver em Cristo, que Ele é a rocha verdadeira, amém? Glória a Deus, nós vamos estar firmes na presença dEle. Vamos estar firmes no propósito, vamos estar firmes diante das circunstâncias, das situações, né? Das tribulações e provações da nossa vida. E a nossa esperança vai ser a certeza no Espírito, amém? Essa certeza fundamentada da esperança vem pelo Espírito Santo de Deus, amém? Não pode vir pela minha mentalidade humana que é limitada, tem que vir pelo Espírito. E também precisamos ter a certeza de que nós um dia estaremos com Ele na glória, amém? Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em Salmos 42, 9 a 11. Como eu bem falei anteriormente, existe um contexto de que a nossa alma, Salmos é um livro muito interessante que eu me identifico muito, porque nós, né, como seres humanos, né, nós temos altos e baixos muitas vezes na nossa vida, sim ou não? Né? Tem dia que a gente está naquela alegria, naquela euforia na presença de Deus, e tem dias que nós estamos entristecidos muitas vezes, né? E Salmos, ele fala sobre isso, 42, de 9 a 11, diz assim: direi a Deus, a minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que está tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? 12. Eu acho que era até 11, né? 11, isso mesmo. Então nós vemos aqui nesse salmo, né, o salmista falando dessa ambiguidade humana nossa. Quantas vezes nós estamos passando, né? A nossa esperança está um pouco vagueada, né? Um pouco passando por dificuldades através da nossa alma, que às vezes nós damos voz demais à nossa alma. Amém? E aí nós podemos, assim como o salmista fala, né? Onde está o teu Deus? Onde está, Senhor, nessa situação, nessa circunstância? Às vezes é a falta do dinheiro, às vezes são dívidas, são circunstâncias dentro da nossa casa, da nossa família, que nos fazem nos levar a essa esperança verdadeira. Amém? Ali diz assim no 11: por que está tão triste, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ponha a sua esperança, diga assim, em Deus. Amém? Ele é o nosso Deus, Ele é a nossa esperança. Pois ainda eu o louvarei. Vocês querem ver um segredo da vida cristã? Anote aí.
louvar em meio às circunstâncias contrárias. Gente, não tem mais lindo do que você chorar na presença de Deus, se derramar como o salmista faz nesse salmo e dizer: Senhor, eu estou assim, eu estou assado, estou passando por isso, por aquilo. Chorar na presença de Deus. Quantas vezes nós choramos para as pessoas? Quantas vezes nós murmuramos com as pessoas, com o nosso cônjuge, com a nossa família, com amigos, e nós não nos derramamos a nossa alma diante do Senhor, porque a nossa esperança está em Deus, amém? E esse segredo de você se derramar diante dele e louvar em meio às tribulações é algo poderoso. Você pode dizer amém? Vocês estão dormindo hoje. Você pode dizer amém? É algo poderoso, isso move a mão e o coração de Deus ao nosso favor. Amém? Em meio às circunstâncias, diga assim, em meio às circunstâncias, eu o louvarei. Amém? Porque Ele é a minha esperança. Amém? O dinheiro, o governo, as circunstâncias, o meu trabalho, a minha empresa não é a minha esperança. Não pode ser a sua esperança. Ele é a nossa esperança e eu ainda o louvarei porque Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Amém? Eu amo este livro, Lamentações 3:21. Se você for, eu gostaria que você meditasse em Lamentações capítulo 3. Gente, se você começa a ler Lamentações 3, você desanima. Amém? Por isso que a palavra de Deus, ela não pode ser só um versículo. Nós precisamos ler o contexto, né? Nós aprendemos, o Abel e eu fizemos Instituto Bíblico por 3 anos e a gente aprendeu muito sobre isso. Um texto fora de contexto pode servir de pretexto, amém? Quer dizer que quando você pega um versículo isolado, que o contexto tem todo um contexto atrás dele, nós não podemos nos firmar apenas num texto, amém? Nós precisamos nos firmar nas Escrituras como um todo, amém? Porque a Bíblia explica a própria Bíblia, amém? Deus, ele não erra, ele não fala algo e depois ele diz outra coisa lá na frente. Por isso que nós temos que ler o contexto. E ali, o livro de Lamentações é um livro escrito por Jeremias diante da assolação de Israel, né? Do momento em que Israel foi devastada, foi levada cativa. Então havia muita tristeza no coração daquele povo. Um povo que tinha honras, né, glórias do passado, de repente foi arrasado. Então, às vezes, na nossa vida, naquilo que nós já vivemos, vamos ter momentos muito difíceis, muitos bons e alegres. Mas, como eu preguei no último culto de mulheres, nós não podemos paralisar apenas nas glórias do passado, amém? Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, amém? Se eu paralisar apenas naquele momento bom lá do meu passado, eu vou paralisar no passado. E não é isso que Deus tem. Amém? A palavra de Deus diz que Ele vai trabalhando na gente de glória em glória. E aqui em Lamentações 3:21, se você ler o início do texto, vai falar o quanto o povo e Jeremias estava arrasado diante das circunstâncias. Amém? Que eram tenebrosas. Como a gente tem falado, nós temos vivido tempos tenebrosos. Amém? Tempos difíceis. E ali diz assim: todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Eu gosto de uma outra... Não, só ali. Eu gosto de uma outra versão que fala assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você pode dizer comigo? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Nós não podemos paralisar no passado, mas nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, amém? Mesmo que seja lá atrás, mas principalmente naquilo que Deus já nos aponta para o futuro, amém? Nós somos uma igreja que vamos comemorar agora 29 anos, amém? E foram muitas conquistas, muitas realizações da vida do pastor Álvaro, da Sandra, amém? Da família, de vários homens e mulheres de Deus que estiveram aqui conosco. Mas se nós paralisarmos no passado, nós não vamos avançar, amém? Deus tem um tempo de avanço para cada um de nós, amém? Você pode repetir isso comigo? Deus tem um tempo de avanço.
Avançar não é paralisar, não é olhar para trás. Eu preciso trazer à memória as palavras que o Senhor já tem apontado para mim e para você, amém? Glória a Deus. Então vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Nós podemos dizer, ali no contexto de Lamentações, é o texto que fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Amém? Eu falei isso no início. As misericórdias do Senhor, a oportunidade de esperança para você e para mim são todos os dias. Todos os dias, ao acordar, Deus nos dá uma folha em branco para que nós escrevamos, né, ou caminhamos daquilo que Ele já escreveu para nós, amém? Glória a Deus. A palavra de Deus em Salmo 139 diz que Ele já escreveu todos os dias da nossa vida, mesmo que nenhum deles ainda existia. Nós estamos caminhando no ano da exatidão, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As misericórdias do Senhor sobre a minha e sobre a sua vida, que se renovam a cada amanhecer, já estão escritas no livro, amém? Nós precisamos tomar posse e caminhar diante delas. Também, Romanos 15, versículo 13. Mesmo em meio às circunstâncias, mesmo quando passamos ou já atravessamos as circunstâncias, nós precisamos ter que a nossa esperança nos traga alegria, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo me trouxe à memória, no ato fúnebre do nosso pastor, quem estava lá? Que alegria em meio à tristeza, em meio à perca. Nós adoramos como Ele nos ensinou, amém? Adoramos as músicas que Ele amava. Essa sexta-feira nós adoramos as músicas que o irmão Lamparina gostava também. Havia um ambiente de choro, de tristeza e de perca, mas havia a esperança e a alegria naquele que nos chamou, amém? Glória a Deus. No mundo não tem isso. No mundo é só tristeza, é só lamento, é só arrependimento. Mas no Senhor nós podemos ter alegria em meio às circunstâncias difíceis. Amém? Porque Ele é a nossa esperança. Diga assim, tudo está em Cristo. Amém? Tudo que eu e você precisamos está em Cristo e Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa alegria. E é para ficar só para mim a alegria. Sabe aquele sorrisinho amarelo? Sim ou não? O que o texto diz? Diga assim comigo, transbordar. Amém? O Espírito Santo, enquanto nós estávamos no louvor, me fez lembrar da mulher samaritana. Ela não tinha esperança. Mas quando ela se encontrou com Jesus e ela recebeu daquela água, faça assim comigo, eu recebi dessa água também. Amém? Quem recebeu dessa água, levante sua mão. Amém? Quando ela tomou daquela água que era Jesus, ela transbordou. Se você está entupido, se você está fechado com um sorrisinho amarelo, você não está vivendo a verdadeira esperança. Amém? Gente, onde eu tô, com quem eu tô, eu dou aquele sorriso, eu tento, sabe, agregar a pessoa, tento falar da esperança, tento transmitir isso e transbordar. Tem momentos difíceis que eu não faço? Tem também. Mas isso precisa ser latente dentro de nós. É como uma água, a palavra de Deus diz. Será como uma água a jorrar para a vida eterna. Amém? A nossa esperança é para jorrar vida eterna para as pessoas. E por isso que a alegria não pode se afastar de dentro de nós. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor, diga assim, é a minha força. Amém? Querido, uma salva de palmas. Esse é o meu amor. Glória a Deus, te amo, amor. Então a esperança está no Senhor. Glória a Deus. No 2, Salmos
Eu gostaria de só citar alguns textos para você, nós não vamos abrir, que nós vamos passar para o segundo tópico. Isaías 40, 31, não precisa abrir. Diz que os que esperam no Senhor são como águias. Quantas águias nós temos aqui? Aleluia! A águia, ela passa por circunstâncias terríveis, né? Quando ela precisa ser renovada. Eu e você precisamos ser constantemente refeitos e renovados pelo Senhor. Ela vai para um lugar separado, e aí ela vai lá, vai batendo o bico, ela troca o bico, troca as penas, fica feia em certos momentos, e aí ela se renova no Senhor, amém? Eu e você temos os nossos momentos de trocar o nosso bico, trocar as nossas penas, assim como a águia, mas a palavra de Deus diz que os que esperam no Senhor são como asas de águias, né? E elas são renovadas pela força do Senhor, amém? É isso que o Senhor tem para nós. Essa palavra é tão tremenda que eu tenho uma pessoa que é muito próxima a mim, que eu não vou citar o nome para não, né? Da minha família. E de vez em quando essa pessoa tem muito medo, muitas limitações, assim, humanas, né? Eu já sou mais corajosa e tal, mas também tenho outras limitações. Aí eu viro para essa pessoa e digo assim: tu é um pinto ou tu é uma águia? Por quê? Porque essa pessoa precisa, eu e você precisamos nos lembrar da águia. A águia, ela voa sobre as tempestades, amém? Quando vem uma tempestade, ela consegue voar alto. Ela consegue descer com profundidade. Deus quer nos dar profundidade e altura. Nós só podemos ter altura no Senhor quando nós descemos na presença dEle como a águia, amém? Nós precisamos nos humilhar. O Aurélio pregou sobre isso no domingo passado. Nós precisamos ter um coração humilhado, quebrantado, como a águia que desce. Assim como ela desce, ela sobe na presença de Deus. Deus quer que nós alcemos voos altos na presença dEle, amém? Como a águia. Sermos referência para outras pessoas. Amém? Sermos ânimo, inspiração para outras pessoas. Nós passamos por momentos difíceis, descemos, mas é Ele que nos levanta, amém? Com o nosso coração quebrantado na presença dEle, Ele nos honra, amém? Ele nos exalta no seu devido tempo, amém? Lá em Salmos 59, 9, 16 e 17, diz que Ele é a minha fortaleza, com alegria cantarei, o meu lugar seguro em meio às aflições. Amém? A minha e a sua fortaleza não estão em coisas, não estão em pessoas, não está no governo, não está em nada disso, está no Senhor. Ele é a nossa fortaleza. A palavra de Deus diz também em Salmos 121, de 1 a 8, eleva os meus olhos para os montes. Vocês estão entendendo que é para cima? Amém? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Vamos responder juntos? O meu socorro que fez os céus e a terra. Não é qualquer pessoa, gente. Ele fez os céus, Ele fez a terra e Ele olha para nós quando nós elevamos nossos olhos para Ele. Amém? Ele não olha lá de cima e diga assim: ah, então tá bom, tá passando dificuldade, então vai para o vale, vai sofrer. Não, quando nós elevamos nossos olhos para os montes, nós sabemos de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Segundo ponto, a esperança é a certeza no espírito do nosso chamado. Aquilo que eu falei, não adianta eu dizer tem esperança. Ah, eu tenho esperança, um dia Jesus vai me buscar. Se eu não fizer nada, se eu não refletir essa esperança, se eu não manifestar essa esperança, de nada vale. É vã a nossa esperança, amém? Efésios 1, pode abrir lá, 15 a 19. Glória a Deus. Por essa razão, desde que ouvi da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, amém, amor? Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Paulo falando para a igreja em Efésios. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de, diga comigo, sabedoria
e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. 17. Oro também para que os olhos do vosso coração, do coração de vocês, sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele, concedida aos santos. 19. Diga assim comigo: e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Amém? Não é pela minha, não é pela sua força, é pelo poder do Espírito. Amém? Não é na nossa capacidade humana que nós vamos conseguir manifestar, entender o chamado e responder ao chamado. É pelo Espírito de Deus, amém? Ele nos capacita, Ele nos mune de amor, de graça, de bondade, de fidelidade, de lealdade, que está faltando muito hoje em dia, amém? Ele nos capacita de sabedoria, de entendimento, e nós precisamos buscar isso. Lembre na sua casa quando você estiver orando: Senhor, ilumina os olhos do meu coração. Diga comigo: ilumina, Senhor, os olhos do meu coração, para que eu possa entender o chamado. Amém? Todos aqui, a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Você sabe qual é a diferença do chamado e do escolhido? O escolhido entendeu o seu chamado, amém? E respondeu ao seu chamado. Que eu e você possamos ser escolhidos por Ele nesse tempo, amém? Ele está carecendo, está pedindo, está clamando, e Ele tem chamado eu e você nesses dias para responder ao chamado dEle, amém? Nossa esperança deve ser uma resposta nessa vida que refletirá na eternidade. Ai não, mas eu já sou salvo em Jesus, amém, já vou para a glória. E o resto que está à sua volta? E as pessoas que estão ao seu redor? Eles que lutem? Eles que se lasquem? A minha e a sua esperança tem que refletir, diga assim, aqui na terra, como é no céu. Amém? Lembre-se, né, da oração do pão nosso. Pai nosso, desculpa, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não errei, mas só falei errado ali um pouquinho. Só mudei a ordem dos fatores. O Pai nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Amém? Diga assim, diga para quem está dizendo, não é a sua vontade não. É a vontade dele. Amém? É o chamado, é o propósito dele para mim e para você. Em 1 Coríntios 15, 19, a esperança terrena versus a esperança eterna. Vamos lá? Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, vamos ler todo mundo junto? Somos os mais miseráveis de todos os homens. Eita, Jesus, essa doeu. Se a minha e a sua esperança se limita só aqui, ou achar que você vai para a glória e não fazer nada aqui na terra, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Quantas pessoas têm dinheiro, têm posses, têm uma família abençoada, têm isso, têm aquilo, mas vive uma vida miserável? Diga misericórdia. Porque quando eu e você não refletimos o chamado e o propósito do Senhor, que é sermos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, nós nunca seremos realizados. Amém? Se eu e você não respondermos a esse chamado, quando Deus nos criou lá no Éden para ter relacionamento com Ele, para termos uma vida abundante, completa nele, e o pecado veio e rompeu com isso. Mas Cristo, diga mais Cristo, nos restituiu, amém? O Pai nos adotou, amém? E nele nós temos a esperança de sermos aquilo que Ele planejou para nós, amém? Quando nós estamos aqui, como o pastor falou, que nós viemos para cá, não é apenas para esse momento de receber a palavra. A palavra é apenas um bônus da resposta que eu e você damos em louvar e adorar a Ele neste lugar. Amém? Nós temos que sair da nossa casa para isso,
para adorar aquele que vive e reina, amém? E o terceiro e último ponto, primeiro ponto, vamos revisar, a esperança em meio às provações, amém? A esperança no Senhor renova as nossas forças e nos traz alegria. Segundo, a esperança é a certeza no espírito do nosso chamado, amém? Diga, é no espírito. E terceiro, a nossa base de esperança é Cristo, amém? Ah, Pri, mas tu já falou lá no começo, mas nós precisamos fortalecer isso. Porque sem Cristo nós não somos nada, amém? Ele precisa ser o principal, a pedra angular que é da igreja, precisa ser a nossa pedra angular dentro de nós. E lá em 1 Pedro 1, de 3 a 9, eu amo essa palavra. 1 Pedro 3, 1, 3 a 9, perdão. 1, 3 a 9. Bendito seja o Deus de paz do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande, o quê? Misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança, diga assim, viva. Amém? Uma esperança morta de nada vale. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 4. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês. Amém? Que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Continua. Nisso vocês exultarão, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece, ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Amém? Vocês o amam apesar de não terem visto. Mesmo não o vendo agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. 9, último. Pois receberão o resultado da sua fé, a salvação de vocês. Amém? Que palavra poderosa. Gente, meditem nessa palavra. Essa palavra nos diz que nós somos regenerados. Você lembra que eu dei o exemplo da águia? Que a águia precisa ser regenerada, que ela precisa ser renovada, né? Todas as suas penas, o seu bico, tudo, né? Nós somos regenerados em quem? Em Cristo. Amém? Significa reconstruído, construído novamente, reabilitado. Amém? Muitos aqui estão sendo construídos pelo Senhor. Amém? Muitos estão sendo reconstruídos. Diga assim, Senhor, me refaz. Amém? E muitos estão sendo reabilitados. Muitas vezes você já foi chamado, você já fez, você já realizou no reino de Deus, porque a obra já foi feita na cruz, amém? Nós não fazemos a obra já foi feita por aquele que nos redimiu, por Jesus Cristo, foi completa. Por isso que Jesus disse, está consumado. Mas nós somos colaboradores. E muitas vezes, por conta de várias circunstâncias, nós nos desanimamos. E Deus está reabilitando pessoas nessa manhã, amém? Deus está reabilitando você que está no YouTube, amém? Está regenerando ou está reconstruindo algo dentro de você. O texto fala que nós temos uma viva esperança. Diga assim, cutuca quem está do seu lado, tem gente que está dormindo. Diga assim, viva esperança. Não é morta não. Porque Ele vive, amém? Porque Ele vive. Vou fazer assim, tá? Posso crer no amanhã. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, tá muito fraco, eu sei que a minha vida está onde? Está nas mãos do meu
que vivo está. Gente, salva de palmas para Jesus, amém? Ele está vivo. A esperança está viva dentro de mim e dentro de você, aleluia! Glória a Deus! Senhor, reaviva aqueles que estão mortos, aqueles que estão desanimados, bate mais, é para Ele, aleluia! Reconstrói, reabilita, Senhor, nesta manhã, aleluia! Aleluia, Jesus! Aleluia! Nos leva à verdadeira esperança que está em Ti, Jesus, aleluia! Nós precisamos olhar para a cruz, amém? Ele não está mais lá, mas ela é um ponto de partida para nós. Eu e você precisamos estar na cruz para podermos realizar aquilo que Ele tem para nós. Precisamos morrer, gente. Morrer para nós mesmos, para que Ele viva em nós. A nossa esperança está viva nele. Ela é real, ela é verdadeira, ela é poderosa. Amém? Se você está vivendo uma vida de esperança fraca, peça para o Senhor, clame a Ele. Não aceite, jejue, ore, busque a Ele. Estamos vivendo os últimos dias e não está sendo fácil, gente. Precisamos nos voltar a Ele. Precisamos voltar àquele que vive e reina para sempre. Não foi pouco que Ele fez por nós. Não foi pouco. Foi sangue derramado. Foi seu corpo sendo dilacerado por mim, por você, para que eu e você hoje tivéssemos essa esperança. Essa esperança não é passageira, ela é eterna, ela é indizível. Eu e você não podemos falar tanto, porque nós não podemos conceber com a nossa mentalidade humana, é só no Espírito. Amém? Glória a Deus, ela é viva e a viva esperança. Ela é uma herança incorruptível. Amém? Estamos correndo atrás da herança terrena. E a herança no céu que é eterna. Uma hora vai findar a herança que você está buscando aqui na terra. Os nossos irmãos que foram com Cristo não tinham caixinha para botar dinheiro lá. Não dava para botar joias, relógios. Eles foram... Do pó eles vieram e do pó eles retornaram. Amém? Assim diz a palavra. Então a nossa herança terrena não dá para levar, gente. Precisamos construir a herança eterna celestial através de vidas voltadas para Jesus. Transformação de casamentos. Restauração na sua e na minha vida. Amém? E nós precisamos entender que esta esperança que é Cristo, o louvor e a glória e a honra não são para nós. É para Ele. Amém? Toda honra, toda glória e toda exaltação é para Ele. Amém? O pessoal do louvor pode subir. Alegria que não podemos expressar. É uma alegria da esperança extraordinária que só Jesus pode nos dar. Amém? Lembre-se, a esperança, diga assim, está em mim. Amém? E através de mim eu posso transbordar essa esperança para muitas e muitas pessoas. A palavra de Deus diz que o mundo aguarda com expectativa a revelação dos filhos. Não é dos crentes, não é dos igrejeiros, não é aqueles que nasceram e vão morrer na igreja, não. É dos filhos. Nós precisamos entender que o sangue de Jesus nos deu a adoção de filhos, amém? E nele nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Gente, tudo que Ele fez, Ele poderia ficar com a herança para Ele, sim ou não? Mas o que Ele fez? Ele quer compartilhar essa herança comigo e com você. Amém? Se nós seguirmos o seu exemplo, 3 anos e meio, Jesus fez a arruaça nessa terra, amém? Diga assim, não precisa ser muito, mas precisa ser eficiente, amém? Nós precisamos entender que se você não fez até agora, diga assim, ainda dá tempo, amém? Ainda há oportunidade para mim e para você realizarmos coisas para o Senhor, para que a honra e a glória seja dele. E para finalizar, 1 Coríntios 2:9, você pode ficar de pé, amém? Glória a Deus.
Ter esperança só vale a pena se crermos e permanecermos fiéis àquele que nos chamou até o fim. 1 Coríntios 2:9 é a nossa esperança. Amém? A nossa esperança vindoura. Aleluia! Glória a Deus. Você não sabia que você tinha tantas formas de ter esperança, mas hoje você aprendeu, amém? Glória a Deus. Vamos lá? Todavia, vamos ler todos juntos, uma só voz, nessa esperança da glória vindoura, amém? Vamos lá? Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e o coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Uma salva de palmas para Jesus, amém? Ele preparou para mim e para você o melhor, que a nossa mentalidade humana nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano. É aquilo que Ele preparou para nós. Você pode dizer Maranata? Diga Maranata. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluias.